do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos auxilie na ministração da mesma. Senhor, assim como o Senhor tem feito a cada culto nesse lugar, teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Senhor, para mudar, para impedir que fale, e Senhor, tem total liberdade para não permitir que não falemos tudo aquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Fica conosco, Senhor, aqui nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente está diante de um texto extremamente conhecido, né? Da maioria, talvez aqui, se não todos, estão aqui nessa manhã. Uma experiência que Jeremias ele tem da parte do Senhor uma palavra mandando que ele descesse até a uma olaria, né? Uma casa do oleiro, para que visse ali aquele oleiro trabalhar no vaso. E tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro a gente precisa entender essa palavra como algo que Deus estava fazendo na vida de Jeremias extraordinário. Deus estava tentando mudar na mente de Jeremias ou colocar na mente de Jeremias que ele, como Deus, poderia fazer e mudar a situação do povo de Israel. Isso é a literalidade dessa palavra. O povo de Israel vivia desobedecendo a Deus, vivia fazendo coisas que não agradavam a Deus, e Deus sempre achava um meio de tentar resgatá-lo, de tentar curá-lo espiritualmente. E Deus ele vai trazer essa palavra para Jeremias para que pudesse ser incentivado, inclusive, a continuar crendo que Deus faria alguma coisa por aquele povo. Mas é interessante a gente também entender que por trás das letras, né, existem algumas coisas que Deus ele quer comunicar a nós nessa manhã. Existem algumas revelações da parte de Deus que Deus precisa que nós percebamos e interiorizemos isso em nós, para que a gente possa perceber como Deus ele deseja trabalhar com cada um de nós. E é nisso que eu quero, sobre isso que eu quero falar nessa manhã, aplicar essa palavra à sua vida, à minha vida. Antes de trazer essa palavra para você, primeiro Deus falou muito comigo, e eu quero passar aquilo que o Espírito Santo passou no meu coração. Amém? Então a primeira coisa que eu quero observar com vocês é o seguinte: talvez Jeremias ele não tivesse ainda entendido ali de imediato o que na verdade impulsionava Deus, ou o motivo pelo qual Deus quis falar com ele na casa do oleiro. Porque imagina os irmãos, se você recebe hoje uma palavra minha, o Johnny está aqui e fala: Johnny, eu preciso falar contigo, vai lá na casa do Duarte, que eu quero falar contigo. Não, mas se eu estou falando com ele aqui, eu posso concluir tudo aqui, eu posso conversar com ele aqui. Mas qual é o motivo? Talvez Jeremias não tenha entendido o que ele está me fazendo ir à casa de um oleiro, para que ele possa falar comigo algo que ele já pode começar agora. E às vezes a gente, com relação a Deus e o nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa, né? Às vezes a gente é tão imediatista e quer que Deus fale conosco ali, naquele momento, agora, porque é agora que eu estou passando por isso, é agora que eu estou vivendo aquilo. E na verdade Deus ele não age de acordo com o nosso cronograma. Deus não age de acordo com o nosso relógio. Deus ele tem o tempo dele, Deus tem as maneiras dele falar. E ele está fazendo isso aqui para tentar ensinar um pouco mais a Jeremias sobre como ele age, como ele faz, né? E aquilo que ele queria mostrar a Jeremias. Então ele recebe essa informação, e a palavra diz que ele vai obedecer e vai à casa do oleiro. O que Deus está tentando fazer aqui com Jeremias? Tirar
ele de um ambiente aonde ele estava e levar para outro ambiente aonde ele pudesse com mais clareza falar de Jeremias. Nessa manhã eu quero afirmar para você que Deus está e vai fazer isso durante todo esse culto, vai te tirar do teu lugar natural, da tua, não é lugar geográfico às vezes, Deus te tirou geograficamente da tua casa e te trouxe para cá, mas é para te tirar de um lugar emocional, espiritual, que está te travando, a tua mente está focada no problema, na solução que não vem. Deus está te tirando para que você tenha uma visão mais apurada daquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Deus está fazendo isso com Jeremias. E se a gente for olhar a palavra, isso é um método que Deus usa de vez em quando para falar conosco. Deus fez isso com Abraão. Abraão tinha recebido uma promessa. E Deus, quando vai reafirmar a promessa lá em Gênesis 15, ele fala: Abraão, sai da tua tenda. Porque ele estava num lugar coberto, ele não via nada. Sai da tua tenda e olha para o céu. Você consegue ver as estrelas? Se você conseguir contar as estrelas, isso é o que eu vou fazer. Isso é a multidão que será gerada de você. Abraão precisou de sair do lugar que estava para que pudesse vislumbrar aquilo que Deus tinha, ou pelo menos Deus mostrasse para ele, através de um tipo, de uma tipologia, aquilo que aconteceria na vida dele e que ele nem veria. Os seus filhos iam ver, mas ele não. Mas ele tinha que entender a promessa que extrapolava, que passava por ele e encontrar gerações como nos encontrou. Então, às vezes, Deus tem coisas para você que começa hoje, mas vai pegar a sua geração inteira, a sua descendência. Existem coisas que você não entende agora e que Deus quer te levar para fora desse lugar, onde a sua mentalidade está parada, travada, para que Ele possa ampliar para você aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Então Deus está fazendo isso aqui, e a gente precisa entender que esse é um tempo que Deus ele pede para nós nos afastarmos, ou deixarmos no altar dele tudo isso que nos aflige, tudo isso que nos preocupa, tudo isso que para nós é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente passa por algumas coisas na vida e demora tempo para a gente conseguir se situar, para entender como é que vai se dar isso, como é que eu vou ter que agir, e aí Deus vai e nos tira, nos afasta desse ambiente de costume nosso, para que Ele possa falar conosco. E aí me veio uma coisa na mente, uma ilustração, que é a nossa prática de vida. Por exemplo, se você for pintar, você está em casa, está pintando uma parede. Você pinta a parede, qual é a primeira atitude que a gente faz quando a gente fala assim: bom, essa primeira mão foi dada, né? Foi dada a primeira mão. O que a gente faz? Se afasta e vai olhar para ver se ficou bom, né? A gente não continua no mesmo lugar para ver, deixa eu ver se ficou bom. Não, a gente não faz. Por quê? Porque quando você se afasta, você tem uma visão ampliada. O que Deus está fazendo com o Jeremias, sai de onde você está, vai para a casa do modelo, que agora você vai ver a coisa mais ampliada. Deus está te tirando do lugar que você está na tua mente, em nome de Jesus, e te colocando num ambiente espiritual, de forma a você observar, entender aquilo que Deus está fazendo, o quadro que Deus está pintando na sua vida. Amém? Ele desce, ele vai ali para a casa do oleiro, ele aceita a proposta do Senhor aqui, de sair do lugar que ele estava. Então nós precisamos, a primeira coisa é aceitar a proposta do Senhor, de sairmos desse ambiente de preocupação, de medo, muitas vezes de confusão, de incertezas, para primeiro, antes disso tudo, antes de tentar entender as coisas com os nossos olhos, com os seus olhos, se afaste e espere que Deus, Ele comece a falar com você. Ele mandou você sair daí para Ele falar? Então espere. E a gente vai entender uma coisa muito interessante, porque ele fala assim no versículo 2, no versículo 2 Deus diz que faria Jeremias ouvir as suas palavras, não é isso? Mas quando Jeremias, ele está lá, no 3, olha, descia a casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra, como vaso, tal. Só no 5, Deus vai falar com ele. Interessante. Deus falou assim: eu quero falar contigo. Mas ele espera um pouco.
Jeremias obedece a voz dele, desce a casa do oleiro. Deus não, aparentemente, no primeiro momento, lá na casa do oleiro, não vai falar com ele. Ele primeiro vai olhar o que o oleiro está fazendo. E aí, sabe o que o Espírito Santo trouxe no meu coração? E que você precisa entender? Deus, ele tem diversas formas de falar com você. Deus, ele pode falar através da sua palavra. Deus pode usar alguém para falar. Deus pode falar através de um louvor. Mas Deus também pode falar através do teu intelecto, da tua razão. Às vezes a gente espera uma palavra de Deus como se fosse algo profético, né? Algo, Deus mandou te dizer, mas às vezes o que Deus quer é que a tua mente esteja tão focada nele, que ele tenha condições de falar à tua mente aquilo que ele precisa falar. Irmãos, entenda esse texto. O profeta foi para a casa do oleiro e Deus começou a falar com ele através do que ele estava vendo. Deus não precisou de falar nada, tanto é que ele vai, olha o texto como é que é muito claro, ele fala, descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer de novo. Deus não falou nada. Ele está ali observando, analisando o que estava acontecendo. Ele entendeu o seguinte: se Deus nos trouxe para esse lugar, alguma coisa ele vai falar aqui. Então, nessa manhã, que o Espírito Santo possa já começar, a partir de agora, falar ao teu coração. Falar com você, falar na tua mente. Sabe, que você não fique atrelado apenas a alguém que vem entregar alguma coisa para você, mas que você esteja tão atrelado a Deus, que você consiga ver Deus falando a partir das coisas que você vê, que você começa a entender, a partir do quadro que Deus está permitindo que você veja. Amém? Isso você passa a caminhar com mais segurança. Segunda, e aí a gente precisa estar atento aos detalhes, né? Às vezes a gente não está atento aos detalhes da nossa vida. Deus está falando com a gente e a gente não está entendendo. Está esperando vir algo miraculoso, mas Deus está falando todo dia. Deus está tentando abrir a sua mente, você não está entendendo. Segunda coisa, a primeira ordem que o Senhor dá a Jeremias nesse texto é para ele levantar. Toda a Bíblia, se você observar, diversos textos, quando Deus ele vai falar com o homem, vai falar com o ser humano, ele sempre dá essa ordem: levante-te. Levante-te. Por quê? Porque, na verdade, essa ordem aqui, para dar uma instrução, geralmente quando ele vai falar, dar uma instrução a alguém que manda se levantar, é porque isso é uma atitude que tem que partir de nós. Nós precisamos nos dispor a nos posicionar diante de Deus para ouvir a sua instrução. Quando Deus está falando conosco, nós não podemos ficar de qualquer maneira. Já ouviram a expressão: eu vou me consagrar porque eu quero que Deus fale comigo? Já ouviram isso? Vou me consagrar. O que é isso? É se levantar, é se colocar à disposição de Deus, em comunhão com Ele, para que Ele possa falar com você, para que Ele possa abrir a sua mente para aquilo que ele tem, né? Nos dispormos a Ele. Deus quer que nós ouçamos a sua voz e nos animemos para tomar uma atitude em relação à sua vontade, mas isso tem que partir de nós. Eu me lembro que há 34 anos atrás, mais ou menos, quando me batizei, o Senhor me deu uma palavra. Eu era um menino ainda, de 12 anos, né? E eu sentado na minha sala, minha mãe estava com obra na casa, e tinha um balde de massa assim na sala, e eu sentei, e estava se aproximando os dias do batismo da igreja. E eu perguntei ao Senhor, eu falei: Senhor, é isso mesmo? Será que está na hora de eu me batizar nas águas? Eu tinha 12 anos de idade, eu queria entender se era aquele momento e tal, e pedi uma palavra a Deus. E quando eu abri a palavra, o Senhor me deu Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor hoje nasce sobre ti. Eu entendi na hora, falei: chegou a hora, é isso aí. Ou seja, eu estou querendo só transportar você para dizer o seguinte: você precisa se levantar, você precisa tomar uma atitude. Você pode até pedir a Deus, mas no momento que Deus fala contigo, te dá instrução, você já está de pé ali, porque Ele não quer que você demore. Sabe aquela coisa que você
dá uma ordem e demora 1 ano para a pessoa fazer? Não, você já está de pé. Ele te deu a ordem fácil. Porque às vezes a gente continua no cativeiro, na aflição, por tempos e tempos. Por quê? Porque a gente não obedece a Deus. Porque a gente não faz aquilo que Ele quer que a gente faça. Essa semana a gente brincou no grupo do WhatsApp da igreja, né? Um vídeo que a irmã Débora mandou, falando sobre obediência, ela falou assim, no Evangelho a gente não tem que aprender o ABCD, não tem que obedecer. Aprender a obedecer. E é verdade, a gente precisa obedecer a Deus. Né? E Deus está sempre falando isso. Tem outros textos, por exemplo, Daniel, quando Deus vai falar com ele, manda ele se colocar de pé. Daniel, quando cai diante da presença de Deus, Deus não permite que ele fique caído, ele fala, levanta, Daniel. Deus quer falar contigo de pé. Deus não quer falar com você prostrado, desesperado. Não. Se Deus está falando contigo agora, você coloca uma posição, Senhor, estou aqui para ouvir a tua voz. Estou aqui para obedecer o que o Senhor vai falar. Para que eu veja a minha vida mudada. Atos 9, versículo 6 diz assim, olha a experiência de Paulo. E ele, tremendo e atônito, disse, quando ele tem aquela experiência de cair diante daquela luz, né, e o Senhor Jesus falar com ele, Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, toda a Bíblia é um princípio, né? Em termos de levantar, não é levantar só fisicamente, é levantar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para entender o que Deus ele quer falar conosco. Deus ele quer, nessa manhã, que você se anime, né, para viver essa experiência com Ele. E aqui nessa experiência, irmão, deixa eu te falar uma coisa, inclui mudança de mentalidade. Inclui mudança de mentalidade. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade tão fechada em relação a algumas coisas, que Deus não pode trabalhar por causa disso. Eu tenho que me abrir. Eu tenho que entender o que Deus está querendo de mim. Se até aqui Deus realizou na minha vida algo dessa maneira que eu penso, amém, glória a Deus e aleluia. A partir daqui, a vida do crente, né, é de fé em fé, de glória em glória. Existem mudanças e fases. Permita que Deus mude a tua mentalidade, renove a sua mente, para que você possa entender. Talvez até aqui você caminhou de um jeito e Deus está falando assim, agora, mas aqui nesse caminho eu tinha um outro momento para você. Então comece a entender, né, permita que o Espírito Santo te fale aquilo que Ele quer para você. Agora, a segunda ordem que Deus dá para Jeremias. Jeremias, primeiro ele levantar. Segundo, desce a casa do oleiro. Quando Deus ele nos manda descer, irmãos, a casa do oleiro, é exatamente para isso, para vivermos uma nova experiência com Ele. Quantos aqui querem viver nova experiência com Deus? Querem viver nova? Então permita que faça o que Ele deseja, permita que Ele te mostre aquilo que Ele quer te mostrar. O versículo 3 e 4, Jeremias, ele vai obedecer aqui, vai descer, e ele começa então a observar, guarde isso aqui, o que o oleiro estava fazendo, como o oleiro estava fazendo e onde o oleiro estava fazendo. Essas três coisas ele observou. Ele observou o que, como e onde o oleiro estava fazendo. O oleiro estava trabalhando com um propósito naquele vaso. Amém? O propósito dele era deixar aquele vaso pronto, perfeito. Deus ele trabalha na nossa vida e Ele não trabalha no acaso, Ele trabalha com propósito. Então entenda uma coisa, tudo que você viveu, tudo que você está vivendo até aqui é por um propósito. Aconteceu por um propósito. Foi Ele que permitiu. Foi Ele que fez, ou pelo menos Ele permitiu que acontecesse, porque Ele tinha um propósito. E aí Deus traz aqui nessa manhã, fora de novo desse problema, né, para que você possa vivenciar igual Jeremias essas três coisas: o que, como e em que área Ele está trabalhando na sua vida. Em alguma área, eu afirmo para você que Deus, independente de você estar
dentro de uma igreja, independente de você ser crente há muitos anos ou menos tempo, Deus está trabalhando na sua vida e na minha com um propósito. A gente só precisa entender qual área Ele está mexendo, qual área Ele está moldando. A gente precisa entender qual a área que Ele está moldando na nossa vida, porque senão a gente não se permite ser moldado por Ele, né? E Ele está aqui moldando aquele vaso. É por isso que Jeremias não vai à casa. É por isso que Jeremias ele desce à casa, porque eu e você precisamos descer. Eu e você precisamos nos humilhar. E não só isso, o descer aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Na minha opinião, é nos aprofundarmos na experiência com Deus, na intimidade com Deus, na comunhão com Deus. Não basta só ir à casa do oleiro. E eu vou, Senhor, me abençoa hoje. Senhor, não permita que falte nada. Eu estou indo à casa dele. Agora, quando eu me aprofundo, eu paro para ver a obra dele. Eu vejo onde ele está moldando o vaso. Eu vejo qual é a área. Eu vejo que o vaso se quebrou. Não foi ele que quebrou o vaso. Sou eu e você que nos quebramos na mão dele. Amém? É eu e você que tem que permitir que quando ele começa a colocar as mãos, a gente fala assim, aqui não está legal, está áspero, deixa eu me quebrar. Eu me quebro, para que ele possa me fazer novo, me fazer melhor. Amém? É isso que ele está fazendo aqui. Ele desce. Então, não bastou apenas ele ir, ele teve que descer, se aprofundar. E a Bíblia, ela fala a respeito de dois homens que nós conhecemos muito, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu. Os irmãos lembram daquela passagem que Elias é arrebatado, né, numa carruagem de fogo, e Eliseu está assim, me dá tua carne, me dá porção dobrada, me dá porção dobrada, me dá porção dobrada. E ele fica lá atrás de Elias. Ele falou, se você me vir subir, tu receberás porção dobrada, né? E a palavra fala que os dois tiveram que fazer algo interessante. Não sei se você já se deparou com isso. Os dois, antes que isso acontecesse, tiveram que atravessar o Jordão. E sabe o que significa Jordão? Aquele que desce. Para você receber porção dobrada, para você receber coisas extraordinárias, como Elias e Eliseu viveram, nós precisamos passar o Jordão, irmão. Nós precisamos nos aprofundar em intimidade com Ele. Nós precisamos nos quebrar na mão dele, para vivermos experiências impactantes da parte do Senhor. Eles poderiam ter vivido aquela experiência sem passar o Jordão, mas tiveram que passar o Jordão. O povo de Israel teve que passar o Jordão e viver experiências extraordinárias. Você quer ver onde eu quero que você avance um pouco mais comigo aí? E se você quiser, eu vou citar para a gente ganhar tempo. Ezequiel capítulo 47. Se você quiser anotar depois, tem em casa. A experiência que Ezequiel ele tem sobre as águas purificadoras. A palavra fala que ele entra, né, o Senhor dá uma visão a ele de uma água que saía do templo, e a água era uma água cristalina, purificadora, e ele entra e ele diz, as águas batiam nos meus arteiros. Mas eu avancei, eu me aprofundei, e começaram a bater no meu joelho. Mas eu percebi que dava mais, porque o Senhor falava para ir mais, e eu fui, e elas davam nos lombos. Ele foi se descendo, ele foi se aprofundando naquela água purificadora, que nada mais é do que a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Ele foi vivendo aquela experiência, a palavra fala que ele entra ali, mas antes que isso acontecesse, irmãos, pare e pensa, você vai ver no texto, aí você vai fazer um link com o início da mensagem. Deus pega Ezequiel e fala assim, Ezequiel, você vai dar uma volta pelo caminho de fora. O que ele está falando com Ezequiel? Ezequiel, sai daí onde você está, vai para longe, porque de fora você vai ver melhor. De fora você vai entender o que eu tenho de novo para você. O que você viveu até agora, olha de longe. De longe você viu o quê? Eu vi o templo, água, entra. Aí ele vai começar a se aprofundar nas experiências com Deus. Deus vai dar uma experiência a ele, onde a água dos arteiros vai para o joelho, para os lombos.
até que, diz a palavra, que o Senhor levou as águas que eram profundas. Ele não conseguia mais andar. Ele tinha agora que nadar. Você acha que Deus te chamou para viver isso? Superficial? Isso aqui que a gente está fazendo? Vem para a igreja domingo, vou para casa. Trabalho a semana toda, vem para a igreja domingo. Não aguento nem levantar no domingo, porque é muito cansativo, é complicado. Trabalho aqui em Portugal é muito sério e tal. É isso? Não. Deus quer te levar para um lugar que você mergulha. Quando você mergulha, você sente peso de alguma coisa? Não. Teu corpo pesa? Não. Sabe quando que a gente vai deixar de viver todas essas aflições? Na eternidade, ok, concordo contigo. Mas antes, Deus vai dar refrigério, sabe onde? Quando eu estiver mergulhado. Eu tenho que mergulhar. Eu não posso ficar na superficialidade da minha experiência com Deus, do Evangelho. Não. Deus me chamou para algo mais profundo. E aí, o que significa isso? Quando eu não consigo mais andar e eu preciso mergulhar, agora eu estou na dependência de Deus. Eu não dependo mais de mim só, porque a minha força pode acabar, o meu fôlego pode faltar. Agora eu estou na dependência daquele que me chamou, daquele que me salvou, daquele que me amou, amém? Daquele que tem me guardado, daquele que tem cuidado da minha vida. Então, quanto mais você se aprofunda, mais à mercê dessas águas purificadoras você fica. Irmãos, e isso tem que ser um processo crescente na sua vida. Amém? Nós precisamos desejar isso. Interessante que Deus ele levou Ezequiel, e aí quando ele traz de volta, porque Deus é tão extraordinário, que ele leva Ezequiel para essa experiência profunda, mas ele que traz de volta. Eu e você não vivemos o tempo inteiro no sobrenatural. Tá certo? Ninguém aqui é anjo. Eu vivo no poder, eu vivo na glória. Não. Você vai ter momentos difíceis. Deus ele traz Ezequiel de volta, coloca na margem daquele rio. Agora, na margem daquele rio existia abundância de árvores. E por onde aquelas águas passavam, produziam vida. O que Ezequiel passa a enxergar, depois de ver um monte de destruição, um monte de coisa que Deus tinha mostrado, o que ele começa a enxergar é que a vida está em Deus. A tua volta pode estar tudo ruim. A situação do mundo pode estar complicada, mas não interessa, tem Deus que governa todas as coisas, que controla todas as coisas. Então Deus está dando aqui a experiência a Jeremias, tal como deu, de uma outra perspectiva para Ezequiel e para tantos outros, e que quer dar para mim e para você nessa manhã. Deus ele quer abrir a nossa mente para que a gente entenda como Deus trabalha. Deus está te trazendo aqui para que você dê uma voltinha pelo caminho de fora, meu irmão. Talvez você estivesse rodando aí dentro o tempo inteiro. Ele quer que você saia um pouco disso. Olhe algo que é maior. Sabe, aquele que espera apenas para essa vida é o mais miserável dos homens. Se eu ficar preocupado só com o que está aqui, acabou para mim. Eu tenho que ficar ligado naquilo que Deus tem para fazer, além disso, além dessa vida aqui. Deus quer que eu comece a desfrutar a vida eterna aqui. Mas para que eu comece a desfrutar aqui, eu preciso sair pelo caminho de fora, eu preciso olhar as coisas de outra forma, com outra visão. Senão eu não vou avançar. Deus quer te fazer aprofundar-se na sua presença. Jeremias, voltando aqui para Jeremias, ele não observou apenas o que, como e onde o oleiro estava trabalhando. A gente vai ver aqui no texto que ele também observou a perfeição com que o oleiro trabalhava e o domínio que o oleiro tinha sobre aquele barro, Ele estava observando tudo. Ele ficou ligado ali naquilo que estava acontecendo. Qual era o objetivo do oleiro? Fazer do mesmo vaso, do mesmo barro e do mesmo vaso um vaso de acordo com a vontade dele, da maneira que ele queria, moldado de acordo com a vontade dele.
fazer com Israel, o que Deus quer fazer com você, não é, mudar a tua essência. Não, Ele quer transformar o que você tem em algo para a glória dele. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, um homem que matava, consentia na morte, consentiu na morte de Estevão, né? O apedrejamento de Estevão. Era um homem extremamente cumpridor da lei. Era um camarada que fazia tudo pela lei, por aquilo que ele acreditava. Aí o que Deus falou? Ananias, vai vir aí um homem chamado Saulo, você recebe, ó. Não, Senhor, ele quer matar a igreja. Não pode. Aí Deus falou assim, para você é isso, né? Para mim, ele é vaso escolhido. É vaso. É vaso. Ele está moldando. E vou usar as características melhores, principais, mais fortes dele no meu reino. Aí ele se torna um grande apóstolo Paulo, que vai lutar agora, não contra a igreja, mas pelo evangelho, que vai lutar dentro. Como é que é você? Eu sou muito assim, Deus vai te usar assim. Eu não sou assim. Deus vai te usar, Deus vai te usar com as tuas características, só que para a glória dele. Amém. Tá certo? Aí você vai ter fruto do Espírito. Então você começa, né? O fruto é um só. Né? Tem gente que fala fruto. Não, fruto é um. É uma tangerina, né? Com vários gomos. Então Deus vai ajudando a gente a chegar naquele nível. A gente, se Deus quiser, onde a gente chega. Né? Se não chegar aqui, pelo menos na glória, a gente já vai estar. Mas a gente vai lutando. Deus vai te usar com as características que você tem, mas para a glória do nome dele. Amém? Amém. E aí eu volto a dizer, até então, só para você voltar aqui comigo, até então, Deus não havia falado com ele novamente, desde aquele momento. Jeremias, desce a casa do oleiro que eu vou falar contigo. E Deus cessou. Até aqui, o que eu estou falando para vocês, ele está olhando, Deus não falou com ele. Ele ficou um tempo na casa do oleiro apenas observando, refletindo sobre o que ele fazia. E aí eu quero te fazer aqui uma observação. Existem épocas na nossa vida que nós precisamos parar um pouquinho, sabia? E observar, meditar naquilo que está acontecendo na nossa vida. Olhar de fora e falar, deixa eu ver minha vida. Deixa aconteceu isso, Deus trabalhou assim, Deus fez assim. E começa a entender, você tem que ter um tempo para você observar a obra que o oleiro está fazendo. Irmãos, às vezes a gente vive numa correria tão grande que Deus está moldando a gente, tentando trabalhar na gente, e a gente não está nem percebendo. A gente está empurrando tudo para a barriga, irmão. Já viu, pai? Toque de caixa. Peraí, por que está correndo tanto? De repente Deus quer trabalhar nisso. Por que tal coisa está demorando tanto? Talvez Deus queira estar trabalhando em minha paciência. Isso. Você precisa entender. Se você não sair do processo e olhar ele um pouquinho de fora, você não vai entender. O Espírito Santo está chamando gente aqui para olhar um pouquinho de fora. Porque está todo enrolado, está confuso, não sabe o que está acontecendo. Olha de fora, pensa, está tudo bem? Está tudo certo? Será que quando você olha a tua vida na mão do olheiro, você vai falar assim, aqui tem uma arefazinha aqui, deu ruim aqui, tem que tirar. Vai quebrar. É melhor quebrar logo. Quebrar para ele não fazer. Ele quebra, ele não faz. Se você olhar e achar que está tudo perfeito, tudo bem. Talvez eu não tenha nada mais para fazer. Mas se eu olhar o meu vaso, meu irmão, tem coisa para caramba. Para poder, eu tenho que me quebrar algumas vezes ainda. Mas a gente está no processo, não tem problema. Ele faz de novo. E ele é rápido em refazer. Amém? Então, por que Deus está permitindo isso? A gente precisa de olhar de fora. E aí, você precisa saber se você tem sido capaz, por exemplo, anotei aqui, de perdoar quem tem te ofendido. Pensa. Será que você tem sido capaz de amar aqueles que te perseguem? Lá no trabalho, sabe? Perseguiu. Será que eu tenho condições de amar? Será que eu sou capaz de doar quando eu estou perdendo? Só dou quando está sobrando, só dou também quando eu estou perdendo. Né? E aí eu falo de tudo. Posso citar vida, né? De dinheiro, enfim.
E foda-se, você sabe que Deus mandar. Será que é só quando eu estou muito bem? Ou eu sou capaz de fazer o que Deus mandou quando tudo está mal também? De curar alguém, isso aqui é uma coisa muito importante. Quando você é um ferido, machucado. Já foi machucado, irmão, por alguém? E será que eu fosse capaz de, mesmo sendo machucado, não permitir que aquela ferida derrame sangue sobre os outros, mas eu não possa ser usado por Deus como cura para alguém? Isso tudo a gente tem que olhar aqui fora. De dentro do problema a gente vai achar que a gente tem razão, a gente vai. Nunca a gente vai querer olhar para fora. Nunca a gente vai achar que temos que fazer alguma coisa. A gente sempre vai estar na razão. Você está entendendo? A gente precisa olhar de fora. E aí dessa maneira, talvez a gente entenda que o oleiro está permitindo que a gente se quebre na mão dele, e a intenção dele não é destruir, mas é para fazer desse vaso aí algo melhor. Amém? Deus ele quer fazer algo melhor. Jeremias ele vai declarar que sem Deus, ou melhor, ele vai declarar sem que Deus fale com ele, então sempre vai observar o que estava acontecendo ali. E aí o oleiro fez um novo vaso. Jeremias reconheceu ali naquele momento, da maneira que ele olhou, que ele teve aquela experiência com Deus, ele reconheceu o poder e a soberania do oleiro diante daquele vaso, porque ele fez como quer, ele falou assim, e ele fez como queria, ele fez de novo, né? Porque ele faz como quer. Deus não deve satisfação para mim e para você. Ele não faz apenas aquilo que você quer, ele não vai te colocar numa posição apenas que você queira, não adianta. Ele vai fazer na sua vida da maneira que ele quer. Não adianta a gente tentar interferir nesse processo, porque esse processo é do Senhor. Amém? Jeremias também, vou acelerar aqui um pouquinho, não se assustou quando o vaso quebrou na mão do oleiro. Por quê? E aí você precisa entender isso. Porque as ações de Deus sempre são coerentes com a sua natureza. Santa, justa, sábia, amorosa. Se você precisar se quebrar, se Deus permitir alguma coisa para que você se quebre, não fique triste não. Olhe para Deus com coerência. Ele só age com coerência, em coerência com o que Ele é. Ele nunca faz nada para maltratar ninguém. Ele sempre vai até a ira dele é vindicativa, ou seja, ele faz alguma coisa para trazer para perto. Ele faz alguma coisa para depois tratar você. Você está entendendo? Não é para te maltratar, não é para te matar. Deus não faz isso, Deus não é assim, né? Ele vai agir de acordo com a coerência dele, não é com a tua. Porque talvez, se alguém fizesse o que você está fazendo, a gente já queria logo matar, bater. Mas para Deus não. Ele te trata não de acordo com o que você quer tratar os outros. Ele te trata de acordo com a coerência dele. Ele é amoroso, ele é justo, ele é sábio, ele sabe como fazer, né? O nosso Deus não necessita de conselho de ninguém, né? Paulo vai falar sobre isso, né? Quem somos nós, homens, para ensinar alguma coisa a Deus? E aí Jeremias vai atentar aqui para as mãos do oleiro, quando o vaso ele se quebra, mas ele tentou para as suas mãos quando deu forma. Às vezes a gente atenta muito para Deus quando ele quebra, né, o vaso. Quando o vaso se quebra na mão dele, a gente passa aquela luta, tudo, a gente fica de olho. Mas quando Deus está fazendo de novo, está tornando tudo bonitinho, em paz, a gente não se dá muito conta disso. A gente não percebe muito isso. Jeremias percebeu tanto o estado como o outro. Percebam que Deus permitiu na sua vida de coisas difíceis. Amém, perceba. Mas perceba também, glorifique a Ele pelo que Ele está fazendo hoje, nesse vaso, ajustando e deixando belo da maneira que Ele deseja. Perceba as coisas boas que Deus está fazendo. E aí a gente precisa estar atento à mão do oleiro. Sabe por quê, irmãos? Guarda isso aqui. Se não guardar muita coisa da mensagem, guarda isso. Deus usa mãos diferentes. Quando a gente fala de mão de Deus, não é a mão de Deus. Deus usa o Johnny para me aperfeiçoar, sabe?
ele pode tomar alguma atitude em relação a mim. Na minha família, pode acontecer alguma coisa, toma alguma atitude em relação a mim. Mas o que é? Calma, é a mão de Deus, está te mudando. Está mexendo em você em áreas. E já percebeu? O oleiro, ele trabalha só com a mão pelo lado de fora. O que ele faz? Ele mete a mão, afunda para dar forma, passa a mão, fecha a mão. Ele vai usar as mãos que ele quiser para poder tratar você, para poder aperfeiçoar você. A gente precisa estar atento às mãos que o Senhor ele vai usar. Aproveite, né, para observar tudo isso. E olha aqui a diferença entre o pensamento, por exemplo, que a gente já vai encerrar com isso, a diferença entre os pensamentos de Jeremias, né, e Asaf. Jeremias, ele interpreta de forma positiva o quebrar o vaso, né, sabendo que Deus está o oleiro, estava fazendo de novo. Asaf, quando ele vê a situação toda, vê as arestas da vida, os problemas, ele fala que os pés dele quase se desviaram quando ele olhou a prosperidade dos ímpios. Ele olhava em volta e falava: não, quem está lá fora está menor que eu estou dentro da igreja, está ruim para caramba, o negócio está feio. E aí ele diz que os pés quase se desviaram, até que aí ele desce a casa do oleiro, ele entra no templo de Deus. Aí ele falou: até que eu entrei no templo de Deus e vi o filho de Deus. Ele viu a diferença entre ele que servia a Deus, e mais uma vez, né, diz a palavra, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O final, meu irmão, o meio talvez seja igual. Tem os escapes, né? A gente passa pela mesma luta que o outro, né? Não tem jeito. Mas aí Deus vem com refrigério, Deus nos abraça e tal. Essa é a diferença. E glória a Deus por isso. Mas o final é diferente. O que está te aguardando, meu irmão, diz a palavra, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas extraordinárias. Irmãos, eu poderia falar muita coisa, mas eu acho que eu